Muito bem, caros alunos, vestibulex, professor Jeremias. Então, segunda parte aqui, referente aos termos integrantes então, da oração, especificamente em relação aos objetos. Segunda parte, então, dos objetos, beleza? Olha lá. Objeto direto preposicionado, quero que você verifique que eles existem. Apesar de serem objetos diretos, são introduzidos por meio de preposição. E essa é a grande novidade desses objetos, certo? E é muito importante que você se atenha ao seguinte: essa preposição não é exigida pelo verbo. Tudo bem? Então o que é o objeto direto preposicionado? É um objeto direto normal, só que ele vem introduzido por meio de uma preposição. Só que essa preposição aí não é exigida pelo verbo. Tudo bem? Quando você tem um objeto indireto, que ele sim é introduzido por uma preposição de fato, né? Essa preposição é pedida pelo verbo, que é transitivo indireto, certo? Neste caso aqui, nós temos a seguinte construção da frase. Nós temos um verbo transitivo direto, certo? E aí nós temos um objeto direto. E aí no meio foi introduzida uma preposição. A gramática permite isso por alguns motivos que eu quero elencar aqui para vocês. Beleza? Olha só. Letra A, né? Quando for o pronome relativo quem com antecedente explícito. Olha só. Então, tá aqui o pronome relativo quem com o seu antecedente explícito, que é a mulher. Esse quem, você concorda comigo, que está substituindo a mulher. Era a mulher a quem ele amava, certo? Então, o verbo amar, ele é verbo transitivo direto. Então, era a mulher, certo? A quem ele amava. Como nós temos o pronome quem aqui, certo? Pronome relativo quem. E na frase anterior nós temos o seu antecedente, então vai ter essa construção aqui, ó. Esse azinho vai aparecer antes do quem, que é a preposição que eu vou colocar ali, certo? Então, a gramática coloca que é necessário colocar a preposição nessas construções, tudo bem? Para ficar uma frase melhor distribuída, que não tem maiores motivos a não ser mais ou menos para esse sentido. Então, a quem ele amava, tudo bem? Rodrigo ama algo, Rodrigo ama alguém, certo? Então, o verbo é transitivo direto, o objeto é objeto direto, no entanto, a gramática coloca uma preposição aí nesse caso para a construção da frase ficar melhor. Por isso que nós chamamos esse a quem de objeto direto preposicionado. A única coisa que é diferente é que esse objeto, né, direto está com a preposição e ele está antes do verbo, tá? Aqui para não te confundir, está antes do verbo, mas é porque a gramática permite esse tipo de construções aí. Beleza? Já fez exercício parecido com isso. Vamos lá. Letra B, mais um caso de objeto direto preposicionado, quando for representado por um pronome oblíquo tônico, certo? Quando for então pronome oblíquo tônico, não são aqueles pronomes oblíquos que a gente viu na aula anterior, aqueles pronomes oblíquos são os átonos, certo? Quando for o pronome oblíquo tônico, sim, por mais que nós tenhamos um verbo transitivo direto, como o verbo enganar, certo? Se esse objeto direto for constituído por um pronome oblíquo tônico, nós teremos obrigatoriamente uma preposição antes dele. Tudo bem? Beleza? Por quê? Porque os pronomes oblíquos tônicos sempre terão aí a preposição antes dele, por conta disso, certo? Então, beleza. Olha lá. Enganaram a ti. Poderia ser enganaram o Rodrigo. Só que eu estou falando diretamente com o Rodrigo, eu pego enganaram a ti. Nunca enganaram a ti, certo? Então, beleza. Então, tem a preposição justamente porque nós estamos utilizando agora um pronome oblíquo tônico. E esses pronomes oblíquos tônicos, eles vêm regidos por preposição. Sempre tem a preposição antes dele. Não foi o verbo enganar quem pediu, certo? Foi uma outra situação que a gramática impõe para nós essa preposição. Então, objeto direto preposicionado. Beleza? Terceiro ponto é que existe um objeto direto preposicionado para evitar ambiguidade. Por exemplo, nessa construção aqui, ao dono, o cão nunca abandona, certo? Se a gente for analisar, por exemplo, né? Se a gente tirasse esse A aqui que nós temos nessa construção ao dono, ficaria o dono, o cão nunca abandona. E a gente ficaria aí difícil de entender a frase, né? Ficaria numa situação difícil de se entender a frase, porque a gente não sabe quem que abandona quem que nunca abandona quem. É o dono que nunca abandona o cão ou é o cão que nunca abandona o dono? Então, para a gente saber, certo, quem que é o sujeito e sobre quem está caindo aquela ação,
a gramática vai lá e pede para você assim, ó, coloque uma preposição, né, naquele termo que recebe a ação de nunca ser abandonado. Neste caso aqui, quem nunca é abandonado, quem recebe essa ação de nunca ser abandonado é o dono, certo? Então, a frase ficaria assim, na ordem direta, né? O cão nunca abandona o dono, mas como a gente colocou o objeto direto para antes ali da frase, a gente precisou colocar essa preposição para que as coisas ficassem mais claras. Existem construções assim, não é uma construção bobinha que o professor colocou aqui. Existem, você pode se deparar com alguma delas aí, então você vai estar preparado, certo? Porque em determinado momento você vai olhar, poxa, mas quem abandona, abandona algo ou alguém, é um verbo transitivo direto. Por que o meu objeto direto está preposicionado? Porque ele é um objeto direto preposicionado, certo? Neste caso aqui, para se evitar ambiguidades na frase, beleza? Olha lá, mais um caso, para dar ênfase. Então, nós temos ali a primeira frase, a costureira pegou do pano, certo? Meu Deus, mas para que eu vou dar ênfase aqui nesse contexto, né? Bom, dependendo do contexto da história, né, o autor ele prefere dar essa ênfase na ação que foi feita pela costureira. Poderia ser uma outra frase para você verificar o quanto a ação foi dado ênfase por esse objeto direto preposicionado. Quer ver? Ó? O guerreiro, né, pegou, usar o mesmo verbo transitivo direto, tá? Pegou da espada, certo? Olha só, o guerreiro pegou da espada. Por que esse objeto direto preposicionado? Só para dar ênfase. Que ele pegou aquela espada, então com uma virulência, com uma coragem, etc., destemido, pronto para lutar. Então, talvez o autor ele quis dar ênfase assim para o cavaleiro, quis dar alguma ênfase aqui para essa frase, enfim, também. E a gente entende mais pelo contexto da história, né? Que o professor pegou para a frase para você entender que dá para dar ênfase por meio de um objeto direto preposicionado. Beleza? Então, por mais que o verbo pegar é o verbo transitivo direto, deveria ser pegou o pano, nós temos a preposição de, porque ele é objeto direto preposicionado com a função de dar ênfase para aquela ação. Tudo bem? Outra função aqui de ênfase, né? Eles amam a Deus, né? Inclusive está lá nos 10 mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, esse amar a Deus sobre todas as coisas, ou eles amam a Deus, aqui na frase que o professor colocou para vocês, não precisaria ter essa preposição. Tem essa preposição justamente porque quer se dar ênfase ao ser sobre quem cai aquela ação, certo? Dá ênfase aqui a Deus. É a Deus que nós estamos falando, então enfatiza-se aqui o objeto direto preposicionado. Tudo bem? Beleza? Então, por mais que o verbo amar seja verbo transitivo direto, nós temos essa preposição por ênfase também, tendo em vista que a ação recai sobre o ser muito importante aqui nessa frase. É tipo isso o sentido que eles querem dar. Como beber dessa bebida amarga? Pois bem, aqui talvez possa ser uma exclamação, né? Como beber dessa bebida amarga? Ou essa situação seria muito ruim beber dessa bebida amarga? Não sei, mas é também colocada aqui essa preposição de, que se aglutinou ao pronome demonstrativo essa, tudo bem? Aqui, ó, de, mas essa acabou virando, né, dessa. Pois bem, então aglutinou tudo ali, e aí nós temos o objeto direto preposicionado também, para dar uma ênfase. Tem também um caso que o professor não colocou aqui, mas você pode gravar aí na sua mente, anotar no seu caderno, que às vezes a gente quer falar justamente com o verbo beber, e a gente coloca o objeto direto preposicionado com o verbo beber, às vezes para dar uma ideia de parte, certo? Como assim? Né? Sei lá, o pai bebeu do vinho que o filho tinha comprado. Quando ele fala que bebeu do vinho, que deveria ser bebeu o vinho, né? Ele faz isso por quê? Não é só para dar ênfase, é que é para dar uma ideia de parte. Como assim, professor? Bom, se eu falasse assim, o pai bebeu o vinho, né, que o filho comprou, daria uma ideia de que o pai bebeu a garrafa inteira, acabou o vinho, certo? Agora, quando eu falo que o pai bebeu do vinho que o filho comprou, então parece que ele experimentou. Ele foi lá e deu uma experimentada no vinho, pegou uma parte dele, só para degustar, ou então bebeu um pouquinho mesmo, mas não bebeu inteiro. Dá uma ideia de parte, então, certo? É uma ênfase diferenciada que o professor está falando para você. Muito bem. Dentre os objetos ainda nós temos o objeto pleonástico, certo? O objeto pleonástico ele é muito interessante também. Ele existe, ele não está errado, e você pode encontrá-lo por aí, andando por aí livre, leve e solto. Por uma questão de ênfase, então, antecipa-se o objeto,
colocando-o no início da frase, depois repetimos por meio de um pronome oblíquo. Veja só, nós temos objeto direto, né? O objeto direto geralmente vem depois de quê na ordem direta? Vem depois do sujeito, depois do verbo transitivo, certo? E aí vem o objeto, ele é a última coisa. Mas às vezes, quando a gente quer dar ênfase a esse objeto, a gente pega o objeto e coloca no início da frase. E é isso que é feito aqui, certo? Olha só, esses versos foi Nicolau que os escreveu. Só que você percebe que esse os aqui, certo? Está retomando esses versos que eu tinha colocado lá no início da oração. Então, esses versos, ele é objeto direto, certo? E aí ele é retomado uma vez mais no meio do mesmo período. E essa retomada, né? Essa retomada por meio de um pronome oblíquo, no caso os, aqui, nós chamamos também de objeto direto, ele vai ter a mesma função, só que como é um objeto direto repetido, nós chamamos de objeto direto pleonástico. Tá? Pleonástico aqui está bem no sentido daquelas repetições que a gente faz, às vezes por erros, né? Então, subir para cima, descer para baixo, assim por diante. Né? Só que aqui esse pleonasmo, ele realmente existe e é para enfatizar também, certo? Que ele existe. Ele funciona, a gramática vê com bons olhos que ele exista. Tudo bem? Então, se a frase fosse simplesmente na ordem direta, né? Poderia ser assim: foi o Nicolau que escreveu de próprio punho esses versos. Pronto, acabou. Mas eles quiseram fazer nessa função justamente para enfatizar o objeto direto, colocando o objeto direto pleonástico ali no meio do mesmo período. Beleza? Vamos lá. Uma segunda frase. As suas violetas não lhes poupei água e elas murcham. Certo? Beleza. Então, a frase poderia ser: não poupei água, certo? Não poupei água, as violetas, e elas murcham. Deveria ser assim, tudo bem? No entanto, acabou aparecendo aqui um objeto direto pleonástico também. Aqui, caros alunos, só uma pequena correçãozinha. No slide acabou ficando objeto direto, certo? Só que aqui, na verdade, é objeto indireto, tá? Os dois são objeto indireto as suas violetas, objeto indireto o lhes, certo? Porque quem poupa algo a alguém, certo? No caso foi as violetas. E esse lhes ali, a gente já aprendeu que o pronome oblíquo lhe sempre terá a função de objeto indireto. Então, é objeto indireto às violetas no primeiro momento, e objeto indireto, retomando as suas violetas, objeto indireto pleonástico. Então, a gente pode encontrar objeto direto pleonástico e objeto indireto pleonástico, beleza? Vai depender simplesmente do verbo aqui. O verbo poupar é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, certo? Porque ele poupou alga não, né? Ele poupou água às violetas, beleza? Então, só tá erradinho aqui no slide, mas é objeto indireto nos dois casos. E o outro vai ser pleonástico. Beleza, olha lá. Continuando. A mim, ninguém me engana, certo? Quem engana, engana alguém, certo? Quem engana, engana alguém. Aqui a gente vai ter uma outra construção para a gente poder analisar. Muito bem, nessa construção então, nós temos o verbo enganar. Quem engana, engana alguém, como o professor falou. Ele é verbo transitivo direto. Então, nesse primeiro momento aqui, a mim é objeto direto, certo? E ele é repetido também por esse mesinho aqui, ó, certo? Esse mesinho está retomando o a mim, o objeto direto pleonástico, tudo bem? Vamos ver a especificidade aqui? Vamos ler o que o professor colocou aqui. Por uma questão de ênfase, antecipa-se o objeto, colocando no início da frase, então, e depois repetimos por meio de um pronome oblíquo. É a mesma situação, perfeito? É a mesma situação. A única diferença aqui, caros alunos, é o seguinte, que antes nós tínhamos um pronome tônico aqui na frente. Esse aqui é um pronome tônico, perfeito? Única diferençazinha, mas são os mesmos casos, perfeito? Continuando, aqui o professor sempre passa a morfossintaxe daquilo que a gente está estudando, né? Morfossintaxe, então, ajuste da morfologia com a sintaxe. Então, a morfossintaxe dos objetos vai indicar para nós o quê? Quem são aqueles elementos que podem ser objetos diretos, tudo bem? Quais são os elementos? Um substantivo pode ser objeto direto. No caso aqui, o substantivo flores. Pilar Terneira comprou flores, certo? Flores aqui está na função de objeto direto e ela é um substantivo. Depois nós temos um pronome substantivo. Nunca vi aquilo. Quem vê algo, ou nunca vê algo também, né? E no caso ele nunca viu o quê? Aquilo. Aquilo é um pronome que está
está no mesmo lugar que o objeto direto. E geralmente esse lugar é ocupado por um substantivo. É por isso que a gente chama esse pronome de pronome substantivo. Só que ele é um pronome, especificamente, ele é um pronome demonstrativo. Só que como aqui ele ocupa o lugar de um objeto direto, e geralmente é o lugar de um substantivo, nós o chamamos de pronome substantivo. Então, um pronome substantivo pode ocupar o lugar do objeto direto, como esse outro pronome substantivo aqui, o, convidei-o para viajar, quem convida alguém. Esse ozinho especificamente, ele é um pronome oblíquo, certo? Mas aqui nós o chamamos de pronome substantivo pelo mesmo motivo, referente ao outro pronome que a gente já falou, que é o pronome aquilo. E eles confiam em mim, certo? Aqui nós temos um outro tipo de pronome substantivo, certo? O pronome tônico, certo? Os pronomes oblíquos tônicos também vão ocupar aqui a função de objetos, certo? E neste caso, ele é um pronome substantivo também. Perfeito? Continuando, um numeral substantivo. Então, o numeral que está na posição ocupada geralmente por um substantivo com a função de objeto, que nós chamamos de numeral substantivo, tem o que? 5, né? 5 o quê? Tenho 5 filhos. É isso que o professor queria falar, certo? Tenho 5 filhos. Mas, pois bem, continuando. Isto interessa a ambos. Também aqui é um numeral e, certo? Ele está na função de objeto também, certo? Então, aqui numeral substantivo, eles também podem ser os nossos objetos. Beleza? Uma palavra substantivada, então nós temos aqui um sonoro não, certo? Toda essa expressão ela foi substantivada pelo artigo indefinido um. Como resposta, ele recebeu o quê? Um sonoro não. Esse não é para estar entre aspas, ainda ficando esse tracinho aqui. Precisava de um simples defiro para poder tirar férias. Né? Do que ele precisava? Precisava de um simples defiro. Está aqui uma expressão, certo? Uma expressão ou uma palavra que foi substantivada. E essas palavras são substantivadas por meio dos artigos. Um artigo definido um ou um artigo definido a ou o, ou as ou os. Tudo bem? Depois continua assim, ó. Uma oração subordinada, certo? Espero que você me auxilie. Então nós temos aqui o verbo esperar, a primeira oração, e a segunda oração que tem um segundo verbo, por isso que nós temos duas orações, né? Que você me auxilie, o verbo auxiliar. Então, espero isso. É uma oração subordinada, né? Substantivo especificamente para você saber. Aqui, oração subordinada substantiva, objetivo direta, certo? Porque está cumprindo a função de objeto direto. E necessito, o verbo necessitar, primeira oração, de que você me auxilie. Então, toda essa oração aqui que está grifada, de que você me auxilie, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, ou seja, tem função de objeto indireto. Beleza? Então pode acontecer que você encontre objetos assim, né, dessa forma. Beleza, senhoras e senhores? Isso era tudo referente aos objetos que nós tínhamos aqui para analisar. A gente continua as nossas aulas de sintaxe.